Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao 442 novamente, mais um podcast. E dessa semana, como vocês podem perceber aqui do meu lado, está o Roger, que foi um atacante que teve história em vários clubes grandes aqui do futebol brasileiro, com títulos importantes. E a gente vai falar um pouquinho desses títulos, dessa sua trajetória, e que também agora está numa nova trajetória como treinador. A gente vai falar de tudo isso e muito mais aqui no 442, então já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal. E eu quero agradecer imensamente aqui ao Roger por aceitar o convite e bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, Arthur. Pô, prazer é todo meu. A gente está aí, cara, nessa busca por conhecimento, né? Parece um mundo novo, né, cara? Treinador de futebol. É o mesmo esporte, mas com certeza é muito diferente, assim. Tem tudo aí para a gente falar um pouquinho da carreira, do que está por vir, do acesso do Botafogo, né? A chance desse título. Acho que tem coisas bem legais aí para a gente bater esse papo. Com certeza, Roger. E eu começo sempre, cara, realmente do início. Quero saber se você era um moleque que era apaixonado por futebol, era doido, pô, o presente que você mais gostava era a bola de futebol. Como é que era essa tua relação com o futebol quando era moleque, Roger? Ah, aqui todo mundo, cara. Eu sou filho de um cara que tentou jogar futebol, né? O meu pai, ele passou, né, cara, em um clube. E aí o meu avô, muito na época, chucro, né, cara, um mineirão, vindo, pô, não deixou meu pai jogar, porque eu jogar futebol na época era coisa de vagabundo, né, e tal. Não era muito uma profissão muito bem vista. Então eu sou filho de um cara que ama futebol, assim, seu Cícero, né? Um abraço pro meu pai, para os meus pais, para minha mãe também, Dona Rose. E aí eu sempre, cara, fui criado, né, desde pequeno, eu Jogos da Ponte. E, pô, sem dúvida, eu olho hoje, o Arthur, e me espanto o que está por vir, sabe? A respeito da base, de como as coisas estão indo. Bastante acesso, muita opção hoje para essa molecada. Então, eu costumo dizer que na minha época só tinha bola, né? A gente morava num bairro simples aqui de Campinas, muito, muito simples, né? Então, o futebol era o nosso refúgio, né? Era a nossa chance de tornar alguma coisa que não fosse ser bandido, enfim, um mundo de drogas, até pelas oportunidades. Mas, enfim, sempre fui um cara apaixonado por bola. E é isso. E realizei um sonho semana passada com o Nicolas e com o meu pai, de ver a seleção, né? Pude assistir a seleção, né, ao vivo, assim, lá na Arena, agora Neoquímica Arena, né? E foi muito legal, 3 gerações apaixonadas por bola, mas meus irmãos também, a gente gosta mesmo, a gente não é de fachada, não, a gente gosta de futebol. Cara, futebol é demais mesmo, Roger, não tem jeito. E, Roger, você, pô, foi um camisa 9, um centroavante de área, e eu queria te perguntar isso, cara. Você tá sentindo que a gente tá em falta desse centroavante, nesse futebol moderno, que é mais um falso 9 do que um centroavante? O que que tá acontecendo que a gente não tá vendo mais esse camisa 9 de área, assim, Roger? Eu acho que é por isso que ele é tão valorizado, né? Por isso que quem tem, guarda, valoriza, paga bem, é um cara que geralmente não tem muita idade, né? Eu quis me aposentar depois do Paulistão com 2 propostas para jogar Série B, né? Então, pô, Roger, vem. Falei, não, não quero, cara, eu não quero mais jogar, não quero mais competir nesse nível, quero descansar. Eu acho que o futebol passa por um momento de transição, né? A gente vê equipes, né, fortíssimas. O ano passado o Chelsea ganhou a Champions League, né, jogando com o Vernes lá, e os caras mais leves na frente, mas aí já busca o Lukaku para essa temporada. A gente vê o Bayern também sempre domina com um cara mais de área, o Real com o Benzema, e aí a gente acaba meio que parando nesses caras, né? Porque aí você não vê mais o Barça com 9, o PSG até tem o Icardi, mas não entendo, esse cara nunca vai, enfim, vai, não vai. Aí você vê o Lautaro, que é um puto 9, mas, pô, um cara já é pequeno, então eu acho que a gente passa por um tempo novo. Eu espero que os 9 não acabam, porque pôr a bola para frente, pôr a bola dentro do gol é muito difícil. Então eu espero que a gente, em alguma hora, a gente consiga trazer de novo a construção dos 9 na base, tá? Eu acho que a gente está
Tá precisando cultivar essa semente 9 de novo, regar ela, cuidar, sabe? Direita, esquerda, como fizeram comigo e com a minha geração, né? Com essa geração que ainda está jogando, ela foi o melhor cuidado, assim. Então, eu espero que tenha mais 9, que não acabe os 9. Não, exatamente, é uma posição muito importante, como você falou, e é assim, da sua geração para trás também, a gente tinha inúmeros camisas 9 importantes Com que certeza. realmente faz muita diferença, e a gente vê isso inclusive na seleção. Queria que você pudesse falar sobre isso, Roger, porque a gente vê hoje na seleção tem essa ausência, essa lacuna, que você tem o Gabriel Jesus, que também não é um 9 de fato, e tá numa seca de gols impressionante pela seleção. Você tem o Firmino, que também não tá recebendo muitas chances na seleção, o Richarlison joga mais aberto, e agora pintou o Matheus Cunha, né? Que foi titular, inclusive, contra a Argentina. Mas que Tá? também não chega a ser aquele 9 de área, né? Você acha que faz falta, talvez, para uma Copa do Mundo, você não ter um cara de referência ali, que talvez num jogo, no momento de um jogo difícil ali, você pode quebrar uma bola, jogar uma bola mais na área, enfim. Não ter esse cara faz falta, talvez, ô Roger? Eu acho que faz, cara. Eu acho que faz. Eu acho que a gente precisa ajustar esse cara, né? É, não é fácil. Tá? Se eu fosse. É difícil ser treinador da seleção, né? Porque nós somos 200 milhões de treinadores, né? Se você sentar numa mesa, todo mundo tem um time, todo mundo troca o lateral, troca o zagueiro, e quando o treinador faz, ele é burro, ele não sabe de nada e tal. Então, trazendo para essa ideia, eu gosto muito do Pedro, acho que o Pedro é um cara que não sente jogo, é um cara. Eu gosto do Pedro. O Pedro, para mim, teria que estar na seleção, mesmo não sendo titular absoluto do Flamengo, tá? Eu acho que é um único hoje 9, matador, faz pivô, cabeceia bem, perna direita, perna esquerda. E tecnicamente, cara, ele sobra. Então, eu acho que esse é um 9, né? Eu espero que ele se recupere, espero que ele possa acabar o ano bem e iniciar o ano bem, para que a gente possa contar com ele na Copa, até porque eu vejo como você. Acho que a gente não tem. Acho que o Gabriel não é esse 9, Firmino tampouco, né? O Matheus Cunha, talvez, eu já gosto, já é um cara que segura mais a bola, tal. O Gabigol também é uma incógnita, né? A gente fala, pô, vai, não vai na seleção, mas gosto também, acho que tem feito por merecer, né? As suas convocações. Eu prepararia o Pedro para o Catar. Cara, isso também é uma coisa que eu nunca entendi, Roger. Porque realmente o Pedro, cara, é claro que é uma competição difícil, ele tá disputando com o Gabigol, que é um grande nome do Flamengo, né? Junto com o Bruno Henrique. Enfim, então é difícil ele ser titular, né? Talvez fosse melhor pra carreira dele se ele saísse do Flamengo pra ser titular em outro clube. Mas realmente eu acho que eu sempre gostei do nome do Pedro, por muito pouco, porque o Flamengo não quis liberar. Ele não foi campeão olímpico com a seleção, né? O Flamengo acabou não liberando, mas ele é um cara muito importante realmente, eu acho que pode ser importante mais pra frente, quem sabe pra Copa também. Roger, passando um pouco pra sua carreira, você sai da Ponte Preta e vai pro São Paulo, né? Num ano que o São Paulo ganha a Libertadores. Como é que foi estar naquele elenco e também por que que você acabou achando que foi uma trajetória um pouco ruim no São Paulo, Roger? Bom, primeiro, eu acho assim que faltou preparo, né? Um preparo que eu digo, um staff, um cuidado melhor, informação total, né? Eu cheguei no São Paulo, tem algumas passagens muito loucas, assim, que, é, então, assim, eu acho que faltou preparo, faltou as pessoas me abraçarem, entre aspas, mostrar como era o clube, o que se fazia, como se portava um jogador, como se vestia um jogador do São Paulo, né? Que é uma grande equipe, tem que ser diferente, né? Como se veste, como se fala, como come, como se comporta. Eu acho que isso hoje você tem a internet, né? Hoje, você vê um moleque de 10, 12, 13 anos, ele se veste como os jogadores, né? Ele quer fazer tatuagem, ele quer pôr brinco, ele quer ter bolsa da Louis Vuitton, ele quer ter um carrão. Então, assim, a informação está aí. Eu acho que na minha época faltou um pouco e faltou, claro, da minha parte também, entender que a minha carreira era importante, que os excessos ia me podar e não ia deixar eu avançar, né? Então, acho que tudo isso fez a diferença. Em 2010, quando eu voltei de muitos empréstimos, muitas saídas e tal,
eu acho que aí sim, aí eu volto tranquilo, já volto com uma cabeça melhor. Aí tem a opção de trazer o Ricardo, né? Ricardo Oliveira, aí é a minha opção de sair. Foi quando eu vou para o Guarani para fazer o Brasileirão. Aí a opção foi minha de jogar, porque eu queria jogar, já tinha enfadado as oportunidades de tá, não vai. Então eu falei, cara, eu vou para jogar. Então acho que faltou um pouquinho de tudo, mas o que eu falo hoje é que o atleta hoje, tá? Eu acho que o jogador de futebol ele morreu, tá? Ele hoje ele não existe mais. O cara hoje que não é atleta, ele não consegue jogar. Ao não ser uma divisão inferior, um cara que não tem sonhos, o cara que não quer triunfar, o cara que não quer jogar na Europa, o cara que não quer jogar fora, né? A gente fala Europa hoje, mas Catar, Sim. Emirados, Japão, todo o mercado está tudo inflacionado e tudo é muito benéfico. Então, hoje o cara precisa ser um atleta, coisa que eu não consegui ser em 2005, mas me tornei a partir de 2010. Aí eu já tenho uma mudança muito radical na minha vida. E, bom, fica a minha gratidão, né? Porque foi a primeira equipe grande assim que eu pude jogar, mas eu me arrependo, com certeza, dos meus excessos. Não, sem dúvida, Roger, a gente vai passar um pouquinho também da sua carreira, mas eu queria perguntar para você o seguinte, porque eu conversei recentemente com o Zé Roberto, né? Ele foi um jogador, um atleta realmente que sempre cuidou muito do corpo, não à toa ele aposentou com 43 anos, e ele falou muito disso, da importância de talvez o jogador, né, não ter só não ser só bem fisicamente, mas ele conseguir mesclar também de estar bem mentalmente. O quanto você acha que isso é importante, principalmente para um jovem, né? Você que foi jovem também para o São Paulo, de ter esse preparo, esse cuidado, como você mesmo falou, e quando você chega num grande clube, de talvez um jogador não se perder assim de grandiosidade, né? De chegar, de sair de um clube pequeno e chegar num clube gigante com todas as suas grandiosidades, seja financeiramente, seja de bens e tudo mais. O quanto isso é importante, o mental desse jogador, Roger? Eu acho que hoje é tudo uma coisa só, viu? Eu penso que hoje, cara, os grandes atletas, né, os atletas de alto rendimento, os treinadores de alto rendimento, todos hoje eles têm um coach, um terapeuta, um psicólogo ou um pastor, não é? No meu caso, que é amigo, que orienta, que, pô, não, uma hora ali da dificuldade, que você é um grande amigo, enfim, para não trazer só para o meu mundo, né? Que o pastor é minha religião, eu sou evangélico, então eu trago, às vezes, eu não gosto de trazer só para o meu mundo. Mas essa pessoa hoje ela é muito importante, ao meu ver, para administrar a vida de um atleta. Ela não pode ser dona. Eu acho que está se criando uma profissão no Brasil perigosa. Pai de jogador de futebol, pai de atleta. Criou-se uma profissão através do pai do Neymar, né? E aí hoje a gente está vendo aí, caras, pais deixando de trabalhar para apostar no filho como o seu retorno financeiro. Isso está na moda no Brasil. Eu estou vendo isso. Eu estou convivendo com essa loucura. Então, eu acho perigoso. Acho que talvez a gente pressione muito esses jovens também. E isso pode, daqui a pouco, virar uma bolha e estourar, né? Mas eu acho que a gente precisa cuidar da cabeça dessa molecada também. Agora, a informação está aí, tá? Eu acho que, assim, é diferente do meu tempo, onde você tinha que correr atrás das coisas. O cara tinha que estar na frente, o cara tinha que correr atrás. Hoje não. Hoje, se você abrir internet, eu estou aqui com você, se acabar aqui, eu falo, olha, vai acabar a nossa entrevista e daqui a pouco eu vou treinar pela internet. Eu abro aqui hoje, tem um cara que vem aqui só para me dar um treino, para eu dormir melhor, para eu amanhã acordar. Entendeu como a coisa lá? Sim. Então, hoje ela é questão muito do que você quer para você. Se eu hoje, fosse um atleta indo para o São Paulo, Roger, tô falando hoje, acabei de ser contratado hoje, porra, tô dando uma entrevista aqui para você. Eu contrataria na minha casa uma nutricionista, uma cozinheira, né, uma nutricionista para fazer a minha comida. Eu contrataria um preparador físico com uma experiência de fisioterapia para me recuperar, sem dúvida. E eu teria uma consulta com coach em cada 15, 20 dias. Eu teria isso no meu staff, com certeza. Eu teria isso dentro do meu apartamento, porque isso hoje faz parte do atleta, não do jogador.
cara hoje que acabou o jogo, quer beber, não dá. A coisa não está mais combinando. Os atletas estão correndo 11, 12, 13 quilômetros por jogo, 1.200, 1.300, 1,5 km em alta intensidade. Isso é surreal, entendeu? Então, eu faria tudo diferente. Assim. Então, acho que hoje é uma opção o cara precisa entender que o jogador de futebol morreu. Essa profissão ela acabou, mas hoje quem performa é o atleta. Sem dúvida nenhuma, Roger. Antes de a gente continuar aqui na tua carreira, você acabou falando disso, dessa questão de performance, e eu vou puxar, a gente estava falando de seleção, para o lado do Neymar. Hoje o Neymar é o nosso grande atleta, nosso grande jogador. Você acha que ele está sofrendo uma pressão descomunal? É uma pressão acima do normal? Antigamente, a gente, claro, na seleção tinha mais de um craque. Hoje, assim, fora de série, eu particularmente enxergo só como Neymar. A gente tem outros bons nomes. Mas você acha que tudo a galera acaba puxando pro lado do Neymar, tanto positivamente quanto negativamente? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Acho que tem um peso muito grande, assim, né? Acho que ele é nosso craque. Acho que a gente poderia aplaudir um pouco mais, sabe? Acreditar mais nele, sabe? Dar um pouco mais de carinho, assim. Não estou isentando. Tem muita coisa que eu discordo dele. Eu fui ver o jogo do Brasil e tem alguns lances assim que eu vejo que dá para facilitar a coisa. 1-2 e a gente chega lá. E aí ele segura um pouco e tal. Mas, enfim, é o jogo. Ele é um craque. E só que assim, eu também vi quando a bola chega no pé dele, ele quer, ele põe os caras na cara, ele acha um passe, ele chuta uma bola que ninguém conta. Enfim, então ele tem o algo mais, mas eu acho que a pressão está muito grande. A internet, com a mesma força que eu estou falando, que as informações boas chegaram, né? As ruins também. Porque a internet ela deu voz pro cara que não tinha, né? Para aquele cara que de repente estourou e tem, sei lá, 2 milhões de seguidores e fala, pô, e as pessoas aplaudem porque o cara mete o pau, né? Então, isso também é internet. Acho que, mas eu acho que tem um pouco de pressão, sim, até porque ele é o único, né, cara? Acho que é acima da média. Eu gosto muito da nossa zaga, Thiago e Marquinhos. Acho que nós temos dois zagueiros também que fora do patamar normal. Eu vi o jogo, é piada as movimentações, como encaixa, mas eu acredito que nós estamos sobrecarregando ele e é perigoso. É perigoso chegar nessa Copa sobrecarregado e aí a gente não ter o melhor do nosso craque, né? Vamos lá, a gente gostou do jogo do Messi? Horrível contra o Brasil, assim, meu análise, sabe? Nem vimos, né? O Fabinho acabou com eles, assim, Sim. mas assim, pô, não ter uma pressão, jogar lá na Argentina, no interior, algo que, pô, nunca jogou e tal, o povo... então, assim, são normal, né? Ele é humano, daqui a pouco ele vai falhar. Mas eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa pressão dele aí para a gente ter o melhor do Neymar. Sem dúvida nenhuma. É o nosso craque. Eu acho que pode ser a última Copa, como ele falou, ou só se Ah, expressou porque ele estava sentindo muita pressão. Tomara que não, tomara que ele ainda tenha mais uma Copa, né, Roger? Mas, cara, realmente a gente tem que torcer mais um pouco porque é o nosso diferente, cara. Eu acho que o argentino ele enxerga hoje, né? Acho que o Messi também tá. Ele conseguiu mudar essa ideia, essa visão dele também. Ele virou um pouco mais argentino ao invés de europeu, né? Ele era muito pro lado europeu também, porque ele saiu muito cedo da Argentina. E eu acho que o torcedor, ele também enxerga o Messi diferente lá, né? Uma paixão diferente. E a gente uhum. acaba atacando mais pedra no Neymar do que deveria aplaudir. Claro que ele tem os erros dele também, evidentemente. Não é para passar a mão na cabeça, mas eu acho que a gente realmente podia aplaudir um pouco mais ele. Mas passando aqui na sua carreira, Roger, em 2008, você estava no esporte, né? E você estava naquele Aham. elenco que conquistou a Copa do Brasil. Eu queria saber de você como é que é jogar no Nordeste, cara. É uma atmosfera diferente, o torcedor, ele é mais apaixonado. Como é que é isso? Ah, eu acho assim, cara, o time que me marcou no Nordeste, eu joguei em muitos clubes no Nordeste, né? Eu joguei Sport, joguei Vitória, Bahia, Ceará e acho só isso, né? Os quatro. É, Cara, o esporte, a ilha, ela é sensacional. Assim. Quem nunca assistiu um jogo na ilha, lotado, tem que assistir. É surreal. Assim. E aí a gente teve aquele time brilhante, nosso comandante Nelson Batista, né, cara? Tá lá no Japão já há muitos anos, era o nosso comandante. Magrão, Durval, César sim. Lucena, Igor, Luizinho Neto, Dutra.
Daniel Paulista, hoje treinador do Guarani, Sandro Goiano. Aí no ataque tinha Leandro Machado, eu, Bala, Nilton, Luciano Henrique, Cássio. Acho que era o Romerito, mas o Romerito não jogou as finais por contrato. Foi maravilhoso, um tempo maravilhoso. Fui muito feliz em Recife, adoro, tenho amigos lá, amigos assim de falar, né, cara, de estar sempre perguntando. Eu adoro o povo do Nordeste. Eu não tenho dúvida que ao longo da minha carreira como treinador, eu vou treinar time do Nordeste, até porque eu me identifico assim, né, cara? Eu gosto dessa paixão, sabe, desse mais perto, assim, cara. E o nordestino, ele tem isso, né, cara? Ele é mais apaixonado, né? Talvez ele tenha passado uns perrengues assim com os times, eles ficaram um pouquinho mais fortes nesses momentos difíceis. Então eu gosto muito. Acho que o Bahia é gigantesco, Vitória, eu fiz o meu melhor brasileiro, fiz 15 gols lá, também muito especial. O Ceará, eu poderia ter ido melhor, acho que foi o clube que talvez eu tenha deixado a desejar, não pelas minhas pelo meu trabalho, mas não encaixou. Mas também sou amigo do presidente Robson de Castro, João Paulo lá, o pessoal maravilhoso. Uma administração, não é à toa, tá? Não é à toa que Ceará, Fortaleza, eu vou torcer para o Bahia escapar desse rebaixamento, porque eu sei a seriedade, salário em dia, premiação boa, as coisas fazendo coisas sérias. Eu torço sempre o time do Nordeste permanecer para se fortalecer. Não, sem dúvida, eles realmente, nesse momento, estão dando exemplos aí a muitos outros clubes grandes, inclusive o meu Botafogo, o Cruzeiro que estava na Série B, né, que vai continuar na Série B, o Vasco da Gama também, clubes que estão endividados, estão passando por momentos muito difíceis, e o Ceará, o Fortaleza estão mostrando que às vezes você tem que dar um passo atrás, tem que montar o elenco do jeito que pode, né, para poder Claro. pagar em dia e ir subindo degrau a degrau, como eles estão conduzindo isso, o Fortaleza fazendo uma campanha excepcional, o Ceará também no meio da tabela, né, e o Bahia que deu uma queda, mas ainda tem boas chances de permanecer na Série A. Com certeza. Ah, O Guto aí, né? O Guto o é Guto é muito demais. é, Inclusive, ele esteve aqui, foi um papo sensacional, ele é demais mesmo. Roger, legal. você jogou no Japão também, você falou do Nelson que tá no Japão, você jogou no Japão. Como é que foi essa experiência, cara, do outro lado do mundo, cultura totalmente diferente, você passou algum perrengue por lá? Cara, eu adorei. Na verdade, assim, eu joguei Japão, Emirados e Coreia. Onde eu adorei foi na Coreia. Eu joguei no Samsung, né? Nós fomos vice-campeões. Tive uma boa performance, né? Eu joguei, assim, grande parte do campeonato. É muito legal, assim. A Coreia Cara, é um Brasil melhorado, assim, sabe? É muito legal, cara, muito legal, assim, povo educado, mas é mais light. O Japão é mais, eles são mais sistemáticos com as regras, assim. Mas foi muito legal, fui campeão no Japão também com o Nelson Batista na Série B, né? A gente subiu o time. Puta, foi uma experiência maravilhosa para minha família também, né? É, a gente morou em Caxias, que é no interior, né? E a gente, pô, várias experiências boas, cara. Você aprende a andar de trem, né, cara? No Brasil isso é tão difícil, né? A gente vê como o povo brasileiro Sim. que tem que usar o transporte público sofre. E lá era, pô, era muito legal, assim, cara. A gente ia para Disney, né, cara? De Tóquio, de trem, sabe? Era muito. O Leandro Domingues estava lá, né? O Jorge Wagner chegou depois. Então foi um tempo bem legal, assim, cara. Foi uma experiência boa. E é isso. É nisso que eu estou falando. O cara para estar nesse mercado hoje, num nível legal, ele tem que se preparar, né? Porque essas coisas elas são boas e elas são ótimas para a tua carreira. Você vai conseguir, o cara vai conseguir fazer um pé de meia, porque a nossa carreira é curta, né? Eu com 36 anos estou precisando, entre aspas, recomeçar, né? O meu pai fala para mim que com 36 ele estava comprando a casa dele, né? Então, olha a diferença disso Sim. tudo, né? Os nossos pais, nossos amigos, né? Então, a gente com 36, 37, você já tem que recomeçar, fazer algo novo. Então, essas oportunidades eu procurei agarrar da melhor forma e deixei portas abertas, sabe? Eu queria, é um sonho, e Deus vai realizar, é trabalhar no mundo asiático de novo, assim, Japão ou Coreia do Sul. Eu queria ir para desses dois lugares,
para tentar pôr as minhas ideias, porque no Brasil talvez elas são de regra, de horário, fazer todo mundo acreditar nisso. Isso lá na Coreia, no Japão, funciona como nunca. À toa que o Nelson está 10 anos lá, não quer vir É, embora e tem sucesso lá, né? exatamente. Teve sucesso aqui e tá tendo lá também, porque é um grande profissional. E, Roger, você passou pela Chapecoense, né, um ano antes daquele trágico acidente. Como é que foi? Você tinha algum conhecido? Eu conversei recentemente com o Jair Ventura, ele falou que pô, foi um baque, que ele inclusive assumiu a Chapecoense esse ano, porque ele tinha feito uma promessa naquela época, quando aconteceu aquilo lá, de que ele um dia iria trabalhar na Chapecoense para ajudar a reerguer. Você conhecia alguém enfim, que estava naquele elenco no ano seguinte? Como é que foi para você? Então, eu conheci 90% do elenco, né? Porque a Chape, ela tinha por seu modelo não trocar os elencos, só reforçar os seus elencos. Então, daquele grupo lá, o Rafael, o Nenê, é, tinha o Wanderson volante, esses caras estavam na Série D. Esses caras, então esse time já estava na final da Sim. Sul-Americana. Então, graças a Deus, esses três não estavam no voo. Cara, perdi muita gente querida, Bruno Rangel, Ananias, o Gil, assim, eram meus amigos, sabe? Eu falava com os caras, eu tinha, pô, parabéns, vamos ser campeão, pô. E a coordenação, né, cara? O Cadu, o Maurinho, o Sandro Palaô, o Adriano, o segurança, o Serginho, massagista. Então, é uma perda, assim. Hoje, pô, eu falando agora, eu veio todo mundo na cabeça e, pô, eu fui lá, né, cara, no velório, fui abraçar as esposas, né, que são amigas da minha esposa tem relação até hoje, e a gente teve essa triste notícia, essa perda. Eu acho que a Chape vai demorar alguns anos para recuperar esse baque. Eu fui jogar depois 2 vezes lá e o clima realmente, para quem era da casa, como eu sou, né, ainda esses caras ainda fazem muita falta lá. Então, eu acho que a Chape ela vai se reerguendo aí, mas talvez seja um clube que ficou marcado e não sei quanto tempo ou se alguma hora isso vai ser esquecido. Tomara que sim, Roger. Infelizmente eles caíram para a Série B esse ano, mas com Uhum. certeza, ano passado eles foram campeões da Série B, com certeza eles vão voltar e realmente tomara que muita força para as famílias, enfim, e que esse clube realmente se estruture e permaneça na Série A por muito tempo. Roger, depois você foi pro Botafogo, né? Aí 2017, talvez foi o seu maior momento da carreira, Roger. Então, na verdade, 16 eu já vinha num grande momento. Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, fui para a seleção, fui o craque do interior. E aí eu vou para a Ponte monta uma grande equipe, né, com o Eduardo Batista no comando, e eu começo até como reserva, o Ayrton Paulista jogava, o Potker, aí a gente acaba fazendo uma trinca, eu, Potker e Cleison, que depois vai para o Corinthians, o Rainer jogando meio de 10, o Galhardo, o Wendel, né, o volante, então o time era muito bom. Então eu venho num ano muito legal, termino o ano, a Ponte não quer dar o que tem e vem a proposta do Botafogo, né? E aí eu peço 2 anos de contrato, os caras, não, a gente só quer dar um e tal. E aí eu faço aquele ano, assim, acho que eu não, acho que o clube todo, todos os Sim. jogadores, a gente fez um grande ano, assim, realmente um recomeço, assim, para muita gente ali. Muitos jogadores recomeçaram naquele 17, né? Tá, eu vou trazer para amigos, né? Eu, o Bruno Silva, eu acho que o João Paulo, o Camilo já tinha tido algum momentinho, mas também estava ali. O Montijo tentou vir, não conseguiu pelas lesões. O Pimpão já estava no clube, enfim. Eu acho que alguns jogadores foi ali para recomeçar e deu muito certo. Talvez tenha sido o melhor time que eu tenha jogado. De conjunto, de trabalho, de ambiente. A gente sabia que a gente ia dar trabalho para qualquer um, sabe? Era meio, a vibe era acordar cedo para ir treinar era muito bom, era muito legal. Assim. A gente teve comandante também, o Jair, que acho que comandou a gente com maestria, né, cara? A nossa zaga, Joel, o Emerson,
Aí o Rabelo apareceu como uma grande revelação, Marcelo Benevenuto. Foi muito legal. Um time máquina, assim, cara. Leva no meu coração, sem dúvida. E é muito louco isso, né? Eu nunca escondi, eu sou torcedor do Botafogo, tô aqui trajado. E assim, é muito louco porque era um time que não era realmente estrelado, não tinha grandes estrelas, mas um time por si só, ele tava funcionando muito bem. Chegou na semifinal contra o Flamengo da Copa do Brasil, chegou numas quartas da Libertadores e talvez essa tenha sido assim a maior frustração talvez do torcedor, aquela eliminação pro Grêmio. Você acha que se o Botafogo tivesse passado, o título era uma grande chance mesmo, Roger? Eu acho que era. Eu, sinceramente, eu acho que dali saiu campeão. Pô, cara, eu acho que sim, porque nós tínhamos passado pelas pedreiras lá no começo, né, os Sim. campeões. E aí a gente cai numa chave duríssima, né, cara, que tinha Atlético e tal, Nacional, né? E aí a gente vai e, pô, passa. Então, acho que a gente sai fortalecido. Porque depois a semi foi contra o Barcelona, de Guayaquil, e a É. final contra o Lanús. Então, assim, lógico, a gente ia ser duro, mas eu acho que a gente tinha grandes chances de fazer a final e ser campeão, cara. Aquele gol do Barrios, com certeza, porra, traz muita frustração, Sim. porque era tempo da gente marcar história, marcar época, e, pô, ia ser talvez o grande título da carreira de todo mundo, assim, né, cara? Mas essas coisas que o futebol separam, né, cara? E aí o cara me acha uma bola lá no segundo pau, acho que é uma batida até ruim, assim, e faz o gol. É, É. Era o Matheus Fernandes decide. marcando o Barrios. É, eu acho até que foi falta hoje, talvez se tivesse o Sim. VAR, daria uma pressãozinha e aí talvez não daria o gol. Mas fica, porra, fica aquele momento, né, cara? Um jogão, a gente conseguiu jogar de igual para igual. Eu acho que depois do brasileiro, acho que depois da minha saída, eu acho que deu uma baqueada assim no grupo. Eu era um dos líderes, o capitão, né? Quando o Carly não jogava. E eu acho que deu uma baqueada, né? Quando, porra, o tumor talvez não jogue mais, porra, eu tava ali, eu era aquele cara, vamos, 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 e a fase legal, enfim. E aí eu acho que a equipe mesmo, mental, dá uma baixada, mas aí tem uma retomada no final, acaba até bem o brasileiro e aí sai as trocas, né? Que talvez acho que tenha sido um erro hoje, a gente pensar um pouquinho, talvez a gente poderia ter ficado, né? Eu, Jair, enfim, e ter dado sequência no próximo ano. Não, com certeza. Eu queria, evidentemente, pincelar rapidinho, passar nessa situação da sua saída, Roger. Claro, você passou por um momento muito difícil, que mexe com a cabeça, não tem jeito. O jogador não é robô, né? Ele tem os seus momentos. Você teve essa questão do tumor que mexeu na sua cabeça. O quanto isso, né, mexeu, realmente interferiu, foi 100% para a tua saída, da maneira como o Botafogo lidou com isso, Roger? Não, não foi o Botafogo, né? Foi uma pessoa. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo, foi um diretor de futebol. Não foi o Botafogo, não é a instituição. Foi uma pessoa que comandava a instituição, né? Eu acho que não lidou bem, eu acho que faltou maturidade, acho das duas partes, assim, acho que muito mais da parte dessa pessoa, carinho, né? Porque era uma cirurgia, pô, talvez o pior momento da minha vida e aí se eu vi que o clube não ia pagar porque não era uma lesão de campo e tal. Então mostrou um tanto quanto ingratidão, né? E aí eu acho que faltou um tanto de maturidade da minha parte também. Acho que se fosse hoje, eu teria pago a cirurgia. E eu não sei, talvez eu sairia também, porque a proposta do Inter, eu tinha a proposta do Inter e do Corinthians era muito maior, muito assim, era mais de duas vezes mais do que eu ganhava. Então eu precisava ir também para pensar na minha família. Mas eu não precisava ter saído dessa forma, entendeu? E aí foram algumas mentiras que me chatearam. Já tinha assinado, essas coisas que o clube faz, mas assim, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma tristeza. Eu já pedi desculpa para a torcida do Botafogo, aqueles que ficaram magoados, né? Achou que eu traí, enfim. E aqueles também que não entendem, paciência, não dá. Não, nem Jesus agradou a todo mundo. Porra. Agora, eu sigo com a minha consciência tranquila, bem tranquila. E eu digo tranquilo porque tem 20 pessoas lá do staff do Botafogo que estão lá
daquela época. 3 roupeiros, 3 fisioterapeutas, supervisores, 3 médicos. E eu falo com essas pessoas diariamente, assim, né? Semanalmente. Então, eu acho que eu não estou tão errado assim. Simples assim o meu comentário. Porque se eu estivesse tão errado assim, se eu fui tão mal, eu acho que as pessoas, no mínimo, iam falar: pô, você foi muito sujo, a gente não vai falar contigo. E eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de pessoas que estão num patamar dentro do clube e que respeitam a minha história e que entendem muito, entendeu e entende o que aconteceu lá dentro. E é meu amigo. Eu estive no Rio agora e saímos, nos encontramos, demos um abraço. Então, é, é, é simples. Eu não acredito que a gente apoie o vagabundo nesse sentido. Pô, tô vendo que você errou, cara, você fez errado, eu não vou te apoiar, né? E aí eu tenho amizade de muitos aí dentro, sempre tenho meu carinho, minha torcida. A gente assiste o jogo do Botafogo aqui em casa, cara, sabe? A gente agora aqui em Campinas torcendo assim, ai, pô, tomara que dê empate. O Botafogo tenta ficar na liderança e a ponte não Sim. cai, sabe? Então não tem, a gente tem esse carinho, enfim, é uma camisa maravilhosa. A Júlia adora o Botafogo, né? Ama, é botafoguense, sabe, ouve jogos, sabe como é que tá. Então tem muita coisa que eu levo de carinho. Fica essa passagem, mas hoje sem nenhuma mágoa, sem nenhuma tristeza. E o meu sonho é qualquer hora poder estar com a minha família, sentar no estádio, poder ver o Botafogo jogar, abraçar as pessoas, sabe? Falar, pô, deixa isso para lá. Pô, vim aqui torcer, ou ser treinador do Botafogo daqui a pouco, me firmar Sim. como treinador e dirigir o clube. Enfim, dar um carinho que talvez faltou nesse final. Sem dúvida, Roger. Assim, e é legal porque eu vivi muito isso, eu vi como a torcida do Botafogo, o Botafogo abraçou, né, a sua filha naquele momento, foi Uhum. uma linda homenagem. E assim, eu fico feliz hoje pelo Botafogo estar se profissionalizando, né, com CEO, com uma outra mentalidade, para não acontecer o que aconteceu com você. Realmente, eu acho que o torcedor de verdade que acompanhou aquele momento sabe quem estava errado naquele momento e que não foi Uhum. você, que não foi o atleta, não é porque você está aqui do meu lado. Tô falando de verdade, porque é uma atitude que realmente, infelizmente, aconteceu e que não deveria acontecer. Mas que bom também que você tá levando bola pra frente, que você tem esse carinho pelo clube, pelo Botafogo, que foi um dos seus grandes momentos na carreira, né, Roger? Não, sem dúvida. Fica sempre a minha gratidão aqui, meu respeito, tá louco. É... Cara, eu torço para que as pessoas mudem do futebol, sabe? Eu torço para que venham pessoas novas, assim, caras com ideias, que respeite atleta. Mas eu também torço para que tenha atletas que respeitem o clube. Eu também torço para isso. Ontem eu assisti um jogo aqui, um atleta saiu aplaudindo a torcida, meio Sim, sei qual é. onde para mim, ao meu ver, eu acho que você desrespeita a instituição, você debocha, entendeu? É um mau momento, beleza, velho, nós somos 9, daqui a pouco isso muda. A bola daqui a pouco sobra uma, sobra duas, né? Daqui a pouco você tem uma final de Libertadores, você entra e faz um gol, irmão. Muda tudo, entende? Então, eu não acho, eu acho que precisa ter essa profissionalização das partes, todo mundo ser profissional, sabe? Ah, o jogador tá mal, manda embora, afasta, não paga. Isso é coisa, cara, isso é passado. O jogador tá mal, a gente cuida, a gente treina ele, a gente capacita o cara, a gente dá informação, a gente move as peças. Porra, não deu. Ah, não deu, aí tudo bem. Mas e o atleta também, sabe? Quando tá mal, trabalha mais, se dedica mais, busca conhecimento, busca treinar mais, busca informação, porque eu acho que essas coisas elas vão nos moldar para a gente chegar perto dos europeus, né? Porque lá se vive isso, ó, há muito tempo. Exatamente, Roger. E assim, esse exemplo que você deu, fica até evidente, assim, eu acho que quem está nos ouvindo sabe quem é, de que realmente não tem essa reciprocidade, né? O jogador, pelo menos eu noto isso, não faz talvez o mínimo esforço para realmente melhorar, para realmente ter um desempenho melhor. E por isso que o torcedor Uhum. pega no pé e por isso que vai, e ele também revida, aplaude ironicamente, enfim. É uma relação que infelizmente provavelmente vai acabar esse ano, essa temporada. Mas é isso. Seguindo ainda no Botafogo, Roger, pra gente fechar esse assunto, você jogou com o João Carli, você falou do João Carli, que era o capitão na época, e você dividia essa Uhum. braçadeira com ele. Hoje o João Carli, né, teve uma saída difícil do Botafogo antes, na temporada passada,
volta dessa maneira, ele volta, na real, desacreditado, ele volta mais para ser um cara ali para trazer essa liderança fora de campo, não contava nem muito dele jogar na Série B, e ele foi conquistando isso, com o Chamusca não teve nenhuma oportunidade, chega o Anderson Moreira, coloca ele para jogar, ele vira titular absoluto e mostra mais uma vez que é o líder do Botafogo nesse acesso e provavelmente nesse título que pode acontecer da Série B. Esse cara, ele realmente é um líder nato, assim, é um cara fora do normal nesse sentido, Roger? Primeiro que o Anderson é um monstro, né? É um cara acima da média, assim. Eu vi o time do Botafogo jogar, pô, encantador. O que eu mais gosto, e aí eu tô estudando agora, né, é que eu fui buscar nos trabalhos do Anderson, é a competitividade da equipe dele. Sempre equipes bem montadas e competitivas, né? Como a do Guto. A do Guto também é assim. Então, aí tem o dedo do treinador, né? A gente, quando é para criticar, a imprensa critica, pô, burro, mexe errado, põe o Carly que é isso, aquilo, mas aí tem o dedo do treinador. E o Carly, sem dúvida, cara, o Carly tem as suas limitações, né? Até pela idade, que já acho que ele tem com 34, 35, alguma coisa assim, né? 35, é. Então já é uma limitação, é um cara alto, um cara que já não está tão rápido, né? Mas é um cara que corta caminho, é um líder nato, joga muito com a garganta, né? Então é um cara que eu sou fã, adoro ele, que assim, acho que ele realmente deu a volta por cima e, e merece ser o capitão do Botafogo em 2022, pelo que ele conquistou dentro do campo, né? É isso que eu falo. Às vezes a gente conquista fora com torcida, não. O Carly conquistou o acesso dentro do campo. Então, eu fiquei muito feliz, mas acho que meus parabéns nessa situação maior vai para o treinador que teve a sacada de ter dentro de campo e como o Botafogo mudou, né? Como deu mais segurança e tal. E uma grande, acho que foi talvez a grande sensação da Série B. Sem dúvida nenhuma. E é interessante porque a gente conversou com o Barroca aqui no canal também, e o Barroca treinou o João Carlos no Botafogo, e ele falou exatamente a mesma coisa. É claro que ele tem suas limitações, mas a primeira coisa que falaram pra ele, quando ele relatou aqui pra gente, que era o seguinte: ele chegou no Botafogo, foi, né, treinador, e ele falou, ó, cuidado com o Carly, que o Carly é lento. E ele explica isso aqui, lento não, ele corta caminho, ele sabe, no jogo corpo a corpo, ele consegue equilibrar isso. Evidentemente, ele não é um zagueiro rápido, mas ele Claro. sabe pela experiência, ele consegue equilibrar isso, né, Roger? Hoje as linhas elas jogam muito próximas, né? É difícil a gente ver aquelas coisas que você falou assim, nossa, velho, o cara lento, caiu, ficou lá para trás. É difícil você ver hoje, porque nós estamos sempre, a ideia é estar próximo. Uma Sim. linha perto da outra, você cobre o erro do parceiro, o goleiro está um pouco alto, enfim. Então, eu acho que no futebol moderno, cara, tem espaço para todo mundo, sabe? Você precisa parar de taxar. Ah, esse é lento, esse é gordo, esse é magro, esse é alto, esse bate assim, bate assado, é mais. Não, cara, eu acho que as peças precisam encaixar. E aí eu acho que, aí mais uma vez, é louvável o que o Anderson fez, né, Sim. cara? O Chay, assim, pô, puta revelação. O próprio Navarro, pô, a gente já ouvia falar, mas, né, bem, pô, né? E aí você tem jogadores que você fala, pô, cara, o menino lateral esquerdo, que era da base, não estou me recordando, acho que fez alguns jogos. É isso, um lateral esquerdo? É o PV foi pro Inter. O que tá jogando agora tem o Jonathan, que foi pra Espanha, voltou, e agora Eu é o acho, Hugo, né? O Hugo, que é o que tem eu vi jogado. acho que um, dois jogos, pô, menino também e tal. Então você Sim. vê uma remontagem com algumas peças da casa. Agora, para 2022, precisa se reforçar. A Série A tá pegada. Tá muito difícil de ganhar o jogo na Série A. E precisa montar uma equipe, fortalecer. Acho que trazer mais peças aí para deixar mais forte. É uma boa equipe, mas se fortalecer, porque a Série A tá muito forte. A gente vê, pô, os caras, todo mundo votou que o Cuiabá caía. Sim. Trabalho do Jorginho maravilhoso, um time pegada, cara. Atlético Goianiense, você vê o Fortaleza Ceará sempre estão na lista para cair. E aí você vê equipes, né, meu? Pô, São Paulo aí deu uma respirada, mas titubeando ainda, enfim. Talvez o Santos também. Então, é bem difícil. A Série A, ela é complicada. É complicado demais. O Grêmio tá aí, provavelmente, tá com a chance muito grande de cair. Enfim, e esses Né? clubes exatamente que você falou. O Cuiabá tá aí praticamente livre, o América Mineiro tá praticamente livre também do rebaixamento.
Então são clubes que a gente não espera, né, quando a gente começa o campeonato, mas que estão mostrando trabalho aí. Você falou do Botafogo, rapidinho, só para a gente fechar, do atacante, o Rafael Navarro. Eu queria saber de você o quanto é importante ter essa ideia de um planejamento de carreira. O Navarro teve o contrato agora acabando no final do ano. Ele optou por não renovar no Botafogo, está acertando com o time, o Minnesota, se não me engano, da MLS, né, jogar nos Estados Unidos. Você acha, o que você acha disso, Roger? O quanto é importante um planejamento de carreira para o jogador saber o que ele está fazendo para o próximo passo? Ele está indo para um mercado que não é tão grande de futebol assim, a MLS. Você acha que pode ser um passo certo? Não, se você não quiser opinar também está tudo bem. Mas o que Não, você acha de um planejamento de carreira? eu acho que a MLS ela está sendo um novo mercado, até pela quantia que está se pagando, né? Sim. Até pelos números que estão falando lá. Então, é um mercado que vai competir. Certamente, hoje ela compete com o Japão, com o Catar, com a Arábia, que eram mercados que, de repente, nós íamos e todo mundo falava assim, pô, o cara vai se esconder. Pô, mas eu vou buscar também o sustento da minha família, vou buscar minha aposentadoria, algumas coisas que a gente precisa como atleta, fazer rápido, porque isso acaba rápido, né? Então, eu acho que é um mercado novo. Acho que os objetivos hoje, cara, da rapaziada, tá bem distinto, assim. Rapaziada, hoje eu não tô vendo muitos sonhos em seleção, eu não tô vendo muito... Cara, posso estar errado, tá? Posso estar totalmente errado, e, enfim, e não sou dono da razão, longe disso, mas eu não tô vendo a rapaziada com sonho de, pô, eu vou jogar no Botafogo, fazer uma Série A, fazer 15 gols e tentar ir para seleção. Eu quero, pô, eu vou tentar ficar no Botafogo e daqui a pouco vai o Galo, que tá comprando todo mundo, pô, o Galo me compra por 20 milhões e aí enfim, eu tô vendo a rapaziada realmente buscar essa independência financeira e deixando talvez esses sonhos aí de seleção, Europa, isso está um pouco mais distante. A rapaziada está pensando um pouco. E eu também acho que não está nada de errado, mas na minha época a gente sonhava em ir para a seleção, assim. A gente queria ir para a seleção. Não, sem dúvida nenhuma, Roger. Assim, é isso, não tem nada de errado. Por isso que eu te perguntei do planejamento de carreira. Evidentemente, cada um tem um sonho, cada um tem o seu objetivo. Não dá pra eu opinar, ele tem a vida dele, ele tem os objetivos deles. Mas, evidentemente, quando você olha, assim, pela maneira como ele despontou, pelo campeonato que ele fez e que ele poderia fazer ano que vem e que talvez pudesse ir para um outro mercado, um mercado maior, pensando no futebol, dá uma peninha, assim, de ver ele ir para a MLS. Mas, É, evidentemente, as cifras são muito grandes. Eu vi uma matéria dizendo que é 1,5 milhão só de luva de dólares, só de luva. Então, assim, não dá para o Botafogo concorrer, nem competir perto disso. Então, fica então, realmente o cara faz difícil. a independência dele em 2 anos, entendeu? Então, o Sim. cara é aquilo. Talvez na hora né, a gente precisa ser mais frio, mas quando vem essas cifras, a gente pensa no pai, nos irmãos, e aí você fala, porra, não posso perder essa oportunidade. Então, é uma opção. Sem dúvida nenhuma. Roger, estamos chegando na reta final aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: 36 anos, Inter de Limeira, você decide parar. Por quê? Cansei assim de jogar, cansei. Depois do tumor, realmente eu canalizei muito para voltar. Eu queria voltar para o campo, chutar bola e tal. E eu acho que eu mudei muito meu jogo depois do tumor. Assim, eu passei a ser um cara muito mais de cortar caminho, mas a minha cobrança sempre foi muito grande. Eu sempre fui um cara que me cobrei muito, cara. Isso me fez muito mal, assim, me faz até hoje. Estou tentando melhorar, porque eu trago esse peso, sabe? Essa cobrança forte. Isso faz mal, né, cara? Isso faz mal para minha esposa, meus filhos, mas, mas esse cara sou eu. E eu fiquei um cara chato. é, Às vezes os caras erravam umas bolas que eu falava, pô, não acredito que você errou essa bola, pelo amor de Deus. Bola simples, você erra. Então, e aí eu comecei a entender que o problema não era mais a rapaziada, que o problema era eu. E aí eu decidi, depois do Campeonato Paulista, já tinha decidido, né? Eu poderia ter feito 30 gols e ter proposto assim, eu não ia mais continuar. A minha família já estava em Campinas, a gente já tinha movido as coisas assim para parar.
A ideia era ir para os Estados Unidos, morar um ano lá, já estava vendo casa, tudo, e aí veio o convite da Inter para eu ser gerente de futebol, a pessoa do Henrico, que era o CEO do clube. Não tinha essa função, né? O cara que fazia esse lado vestiário, diretoria e tal. E aí, pô, foi legal, fiquei 3 meses, a gente montou a equipe e tal. E aí a gente trouxe o Coelho, né? Através do meu conhecimento com ele do Corinthians e tal. E aí a gente acabou até o time estava produzindo, mas veio a pressão da torcida, veio o presidente, a gente achou melhor que era hora de trocar. E aí faltavam 6 rodadas, pô, pô, vamos gastar. Fui assumi a equipe e a gente conseguiu umas vitórias e tal. E aí sim, aí deu vontade de novo. Aí, pô, mudei o curso, eu ia fazer gestão de futebol, troquei para licença B, já completei. Em maio agora faço a licença A aqui em Águas de Lindóia. E estou estudando, estou aprendendo. E aí veio o convite do Atlético de Minas, nós vamos fazer a primeira divisão lá e eu espero que a gente consiga classificar a equipe para a semifinal lá desse campeonato tão duro, né? O Mineiro esse ano vai ser muito duro. Sem dúvida nenhuma, Roger. Que legal, sucesso para você. E para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar o seguinte, Roger. O VAR. A gente está tendo alguns erros no VAR. Os áudios estão sendo divulgados e está percebendo que a arbitragem, apesar do VAR, que veio para ajudar, ela está conseguindo complicar erros assim absurdos, como por exemplo no jogo do São Paulo e Fortaleza, não sei se você viu, em que teve um impedimento marcado, um gol no lado do São Paulo, porque o meião do Fortaleza era branco e o do São Paulo também. E aí, na marcação de marcar ali do impedimento, né, de traçar a linha, eles confundiram, é o pé do marcador, é o pé do atacante do São Paulo, e eles marcaram errado. Então, assim, agora que está sendo divulgado os áudios do VAR, tá escancarado aí de tantos erros, né? O Gaciba foi demitido. Eu queria te perguntar isso, o VAR, o Brasil tem condições realmente de ter o VAR, ou Roger? Cara, eu acho assim, eu não entendo por que na Premier League dá tão certo e aqui não dá. Tipo, isso que me entristece, sabe, cara? Agora, puxa, eu acho que a gente precisa ser humilde lá, sentar com os ingleses, pô, qual que é a ideia? Sabe? Pô, a ideia é essa. Pô, da hora, vamos contratar 2 caras aqui. Vocês podem reunir nossos 80 árbitros lá e a gente fazer isso, cara? A CBF, a gente vai falar sobre isso. E deixar claro, sabe, as regras, cara, sabe? Antes do campeonato. Pô, lá na Premier League, a distância entre a linha e a outra é maior. Sim. A distância é de 10. Então, beleza, tá claro. Então, 10 azul é gol. Sabe? Eu acho que as coisas funcionam. Cara, como que para jogo nesse futebol brasileiro? Toda hora essa mão nesse ouvido, cara. Bastante. Tem mais jogo. É, eu acho que nosso brasileiro tá muito chato. A gente reclama demais com o árbitro. Nossa, tá muito feio, assim. Isso tá me incomodando, assim, sabe? Eu vou tentar fazer isso no Atlético. Reclama na boa, mas joga, vamos jogar. Tá muito chato. Tudo a gente reclama com o árbitro, a gente ganha, num árbitro. Né? A gente viu agora um treinador aí de um grande do Rio, né? Que ele ganhou, ele não falou que errou, mas quando ele Sim. perdeu, ele falou, né? Que ele Sim. perdeu. Então precisa usar as mesmas medidas para essas coisas, né? Precisa, pô. Agora, a minha torcida é que dê certo. É só isso. A minha torcida é para que isso dê certo, para que funcione, para que ninguém seja prejudicado. Eu acho que assim, sabe? Ninguém seja prejudicado. Agora, nós precisamos aprender a manobrar essa ferramenta. Sem dúvida nenhuma. Roger, qual é o teu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje, como treinador, sem dúvida, é classificar o Atlético entre os 4 do campeonato, ser campeão do interior lá, né? Quem classificar é campeão, né? A não ser que um dos grandes fique fora, mas os últimos, sei lá, nos últimos 20 anos não ficou. Eu espero que a gente possa classificar. E aí depois, sem dúvida, dirigir um time aí de Série A, Série B, Série C. Acho difícil também, não estou com pressa, isso não está para já na minha cabeça. Eu acho que eu preciso quebrar algumas pedras para que quando eu chegar, eu chegue preparado, eu chegue pronto, eu chegue maduro para ser realmente um grande treinador. Mas o meu sonho agora como treinador é fazer um grande trabalho no Atlético. Que legal, Roger. Quase uma hora de conteúdo muito legal. Te agradeço demais, Roger, pelo papo. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui também.
Já se inscreva, já curte, já compartilha com os amigos, porque foi um papo muito legal. O Roger aqui, sincerão, abrindo o coração, falando de tudo. Então, Roger, mais uma vez, muito obrigado por esse papo aqui no 442. Uma honra, realmente. Obrigado, meu irmão. Toda sorte de bênção aí. Deus abençoe. Estamos na torcida sempre. Precisar de nós, pode ligar. Um abraço. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Até a próxima.